Da mola interna do pré-status de chuveiras e torneiras elétricas, foi orientado pelo mestre Gabriel Beltrame. Bom, primeiramente vou falar o que vai consistir a minha apresentação, segmento. Primeiramente darei uma breve introdução ao tema, depois eu justificarei, falarei dos motivos, das razões que me levaram a conduzir esse estudo, depois dos objetivos, foram as metas que nós tivemos, que nós almejamos com o estudo. Falarei dos materiais, e nos materiais eu irei do chuveiro até a mola, especificamente, irei do maior para o menor. Métodos, falarei dos ensaios, falarei das normas que regem esse estudo, que viram. Falarei dos resultados obtidos, tanto os resultados atuais da empresa, quanto os resultados potenciais com a nova mola. Concluirei o tema, falando o que será possível obter com esse estudo. E depois, breves sugestões. O que eu espero da empresa e o que eu acho que a empresa tem que seguir. Bom, para introduzir, o trabalho foi realizado na empresa Thermosystem, é uma empresa de chuveiros e torneiras eletrônicas, bem como aquecedores solares. Ela se localiza em Tubarão, Santa Catarina. Hoje ela é a maior do sul do país, em termos de venda. E é uma empresa que surgiu em 1990 devido à inovação, porque até então as pessoas não conseguiam mexer na temperatura ou na potência do chuveiro de maneira adequada, tinha que pegar a vassoura e mudar, o filho não conseguia, por exemplo. E o controle não era gradual, inverno, verão, isso tudo tinha dificuldade. Então, com isso, a partir disso, surgiu a empresa Thermosystem, a primeira que fez o controle gradual. E hoje, 30 anos depois, 23 anos depois, ela já conta com 2 milhões de chuveiros anuais vendidos. Bom, justificativa. Os nossos chuveiros e torneiras elétricas, dentro dele tem uma peça chamada pré-status, que eu vou explicar melhor mais para frente. E dentro desse pré-status tem uma mola. Essa mola, o que acontece? Hoje a gente está usando só o dimensional dela para padronizar na empresa. Por exemplo, o desenho mecânico, ele tem ali mais ou menos 0,05 de variação possível. E isso, para os fornecedores, era uma coisa difícil de fazer. Não conseguia atender. É difícil conseguir outro fornecedor também. Então, o que é feito? É feito pela força. Tal força de tanto a tanto, que é o componente principal das molas. Então, isso nos levou a fazer. A gente tem que ter a força para conseguir fornecedor, é muito mais fácil. Bom, outra coisa, não conformidade de produto com a norma do IMET. No TCC eu não citei IMET porque eu não podia, mas aqui eu estou falando para vocês que a norma do IMET ela rege que o incremento máximo de temperatura de um chuveiro ou torneira tem que ser de 50 graus. Ou seja, se a água está entrando a 20 graus na tubulação, ela não pode sair com mais de 70. E alguns produtos estavam passando isso. Bom, outra coisa, alta diversidade de molas. Hoje a gente usa 5 molas diferentes para toda a gama de produtos. Isso dificulta estoque, dificulta mobilidade, produtividade também, se a gente separar tudo. E o nosso objetivo era reduzir essa diversidade, para 3, talvez 2, reduzir. E também tem isso o custo, porque a mola cônica, ela é um processo mais difícil que a mola paralela, que a mola estudada. Não é um processo tão contínuo quanto a mola paralela, então a gente vem buscando também reduzir o custo. Esse é uma justificativa. E os objetivos nada mais é que mudar a linguagem, ou seja, reduzir a diversidade de molas, padronizar forças, adequar produtos ao IMET e reduzir os custos. Bom, materiais. Primeiramente, falarei das torneiras de chuveiros elétricos, pré-status, que é essa peça aqui, eu trouxe para vocês verem em breve. Mola interna do pré-status também. Bom, chuveiras e torneiras elétricas. Isso foi com o advento da Thermosystem aqui no Brasil, o eletrônico, o elétrico já tinha. E é um produto que nasceu no Brasil, não nasceu no exterior. E ele nasceu devido que no Brasil a gente tinha e ainda tem uma alta capacidade energética devido ao recursos hídricos. E também nós não temos muito fornecimento de gás para aquecer os produtos como em países desenvolvidos. Então, o produto elétrico veio também de uma necessidade e devido aos nossos panoramas. Bom, chuveiro elétrico. Trouxe aqui a falta da pressão para vocês analisarem um pouco.
E, bom, aqui a gente tem a resistência elétrica, essa parte aqui a gente chama de câmara quente, espalhador do chuveiro. E aqui, ó, essa peça aqui, ó, é o pré-tossato. E dentro dele tem uma mola. Bom, como é que acontece o funcionamento? Primeiro, a água entra aqui e empurra o diafragma aqui que tem, e os contatos elétricos ele aciona. Ele liga, fechando o circuito, e a corrente pode participar, a corrente pode fluir. Então a água vai descer, porque a resistência vai em contato com a água. Então o trabalho especificamente foi nessa região do chuveiro. Essa mola aqui e a força necessária para acionar o contato. Isso vai ter várias influências no nosso produto. Bom, falando do pré-tossato agora. Pré-tossato é uma peça que tem em outros sistemas também, não só em chuveiros de torneiras elétricas. Peço desculpa pela imagem. Isso aí. Bom, eu vou mostrar para vocês o pré-tossato, para vocês darem uma analisada. Tem a foto da seção e tem ele inteiro também. O que a gente pode observar é que quando aqui ó, faz uma certa força, os contatos ligam. Podem ser aqui, ó. Eles ligam os contatos e daí a corrente pode fluir. Tem a foto da seção e do pré-tossato para vocês analisarem. Bom, ele conta com as duas partes, mas o foco do trabalho vai ser a mola do pré-tossato, que é o componente principal por segurar ali, por reformar e fazer os contatos funcionarem. Bom, falaria de molas brevemente. As molas nada mais são que um componente mecânico que armazena energia devido à sua deformação. E mola é empregada em vários sistemas mecânicos, praticamente quase todos. E o conceito de mola basicamente é um sistema que armazena energia devido à deformação. Qualquer peça, na verdade, poderia ser uma mola, né? Ela deforma devido à deformação. Então, o que acontece? Ela tem esse formato porque é mais fácil analisar a deformação. Então, você consegue ter um padrão melhor e ela deforma mais. Materiais para molas, bom, são utilizados vários, até cerâmica já é utilizada para mola. Mas o material que a gente buscou aqui foi um aço de alto carbono, que é um material fornecido pelo fornecedor. Tipos, temos vários tipos de mola, temos mola helicoidal, mola espiral, então também é muita limitada. Bom, as molas. Bom, nós temos a mola cônica e a mola paralela. São duas molas levemente diferentes, têm um custo diferente, o material é o mesmo. Essa mola aqui tem um processo mais barato de fabricação. Essa mola aqui vai ser a mola estudada do nosso trabalho. E essa aqui é a mola cônica, foi a primeira mola implementada. E toda mola tem um K, que a gente estudou. Só tem uma coisa interessante sobre o K dessas duas molas. Por quê? Bom, nessa mola aqui, o K é normal, é um valor. Então, a gente vai ter uma reta. É um valor estudado desde o ensino médio. Porém, essa mola aqui, o comportamento da mola não é uma reta, é uma parábola. E como a gente tem uma linha aqui, em vez de uma reta, vai dar uma parábola, se fizer a conta. Nós temos uma parábola, então o comportamento é levemente diferente, o que a gente tem que aproximar o valor na hora de substituir. Isso é feito pelo fornecedor. Basicamente isso. E nós hoje utilizamos 5 molas, como eu falei, dessa mola cônica, toda a gama de produtos. E essa mola aqui, aí nós testamos 3 diferentes molas, 3 forças diferentes, para tentar achar mais adequada ao produto. Mas ela tem praticamente o mesmo dimensional, variando um pouco a espessura do fio, tem pouca altura, mas pouco coisa. E a força é o parâmetro que é mais variado. Bom, métodos. Primeiramente eu gostaria de passar 2 molas para vocês analisarem a diferença breve. O comportamento vai ser similar, vai ser acionar e desligar os contatos. Bom, falando dos métodos, dos ensaios, das normas. Bom, consistência do estudo. Hoje nós temos a gente conta com 17 linhas de produtos, tirando a parte de aquecimento solar, que não foi abrangida, né? Aqui não tem o mesmo mecanismo. 17 linhas de produtos e foi feito 3 diferentes molas, 3 diferentes forças de molas que levam um comportamento diferente do produto. E também 3 peças de cada mola. Então você teria 9 peças em 17 linhas. Bom, parâmetros avaliados. Basicamente foram 3 parâmetros avaliados. Primeiramente foi a pressão de acionamento da resistência elétrica. Em outras palavras, a pessoa tem um chuveiro elétrico em casa, ela vai abrir o registro
começa a cair água e só depois de um certo momento a resistência aciona. Só assim que o banho vai poder ser quente. Isso é muito importante, porque, bom, esse valor não pode ser muito baixo, se eu abrir um pouquinho ele já ligar, por quê? Porque senão corre o risco de ficar ligado quando você desligar o chuveiro. Então pode gerar problemas, pode ficar ligado ali e é capaz de explodir mesmo. E ele também não pode ser muito alto. Por quê? Porque quando a pessoa tem baixa pressão da caixa d'água até o chuveiro, corre o risco do produto não ligar. Então a gente tem que fazer um balanceamento e achar um valor ideal. Achar um valor cabível, né, para essa situação. E o desligamento nada mais, é parecido com o acionamento, só que é na hora de desligar. Por exemplo, a gente liga e ainda a gente pode voltar um pouquinho para ele desligar. Essa diferença é devido à corrente elétrica que passa que gera um campo eletromagnético, então a força necessária para desligar ela é menor do que para ligar, e gera uma certa diferença de acionamento e desligamento. E o incremento máximo de temperatura, que é basicamente devido a um IMET, que delimita esse valor em 50 graus. E os nossos produtos ainda estão, dependendo do produto, aquecendo demais, que é um problema. Bom, como eu falei para vocês, acionamento e desligamento, nós temos os requisitos do cliente, que nada mais é que ele não ligar muito baixo ou quase nada, porque senão corre o risco do produto ficar ligado, da receita no caso, e não pode ser muito alto também, porque senão certos clientes não vão conseguir ter a pressão necessária. E temos um requisito com norma, que devido a isso delimita normas internas, né, da empresa, de não poder ser menor que 0,15 o desligamento, o acionamento ali, depois, e não pode ser maior que 1 o acionamento, porque senão a gente não vai ter clientes que não vão conseguir ir ao produto. E o incremento máximo de temperatura, né? Requisito do cliente, no caso, é o quê? Por exemplo, pessoas que moram no oeste, residentes do oeste, a água no inverno chega a 2, 3 graus. Isso é muito frio, então a gente tem um produto que aqueça ali pelo menos 40 graus, 35, 40 graus no inverno. E requisito da norma, que essa norma delimitante do IMET, que o valor por elas aplicado é no máximo 50 graus. Então a gente tem que trabalhar com isso. Bom, resultados. Acionamento atual, falando brevemente. Nós temos hoje 17 produtos diferentes, esses valores foram medidos, fez uma média, o valor teve pouca variação entre eles, não só construir média. Bom, o valor não é constante, ele varia dependendo do chuveiro. Por exemplo, tem um valor 0,32 aqui, 0,28 foi o valor mínimo, 0,28 metros de coluna da água, ou seja, 28 centímetros do chuveiro ali até a caixa d'água, resultando a pressão caindo. E o valor máximo foi 1,1, que já está um pouco acima do que a gente considera bom. Então isso a gente está tentando diminuir também. Um pouco mais de coluna d'água, para chuveiros mais caros. Esse é maior. Bom, desligamento. O desligamento foi praticamente 0,2 metros de coluna da água abaixo do acionamento, em média. Então ele foi de 0,2 a 0,85, dependendo da linha. Não quer entrar em detalhes, valor por valor, mas segue de 0,18 a 0,85, dependendo da linha. Bom, agora acionamento com as molas paralelas. Eu fiz uma tabela que aparentemente pode ter muitos valores, mas eu quero fixar só em alguns. Bom, primeiro aqui nós temos a pressão de acionamento da mola 1, pressão de acionamento da mola 2, pressão de acionamento da mola 3, a média dos 3 chuveiros, para os 17 produtos. Bom, o que a gente pode ver? A gente pode ver que assim, a mesma mola não vai ser melhor para tudo. Para um vai ser melhor tal mola, para outro vai ser melhor tal mola. Isso é devido à perda de carga interna do chuveiro. Por exemplo, esse produto aqui, ó, produto 7. O acionamento na mola 1 foi 0,1, um valor extremamente baixo. Tem certo risco do produto ficar ligado, quando desligar e, em hipótese alguma, esse produto pode chegar ao cliente. Porém, a mola 1 foi muito boa aqui, ó, no produto 13, que deu 0,58, que é um valor que a gente considera bom. A gente busca na empresa um valor de 0,3 a 0,7 ali, um valor intermediário. Então esse valor é um valor que a gente considera muito bom. Então quer dizer que a mola 1 deu ruim nesse, mas deu bom nesse. Mesma coisa com a mola 2 e a mesma coisa com a mola 3, por exemplo. A mola 3 é a mola mais forte. Cada mola 3 é maior que a da mola 2, que é maior que a da mola 1. Ou seja,
O acionamento e o desligamento vão dar maior aqui, na 3, e depois na 2, depois na 1. Sempre. Tem função. E, bom, aqui, por exemplo, ó, 0,62 foi o valor do produto 9, de acionamento por a mola 3, que é um valor bom, que a gente considera muito bom o produto. Porém, para esse produto aqui foi 1,9, foi muito elevado. Em hipótese alguma também pode chegar ao cliente, porque senão muitos produtos serão retornados devido a que, o produto não liga, a receita não funciona. Na verdade funciona, porque a pressão necessária é mais alta. Bom, falando dos ligamentos, basicamente a gente tem valores 0,2, em média, abaixo da tabela anterior. Só que aqui nós tivemos 3 casos que o produto não desligou. Nós desligamos o produto, parou de escorrer água e a gente ficou ligado. Isso em hipótese alguma pode gerar o produto. Pode gerar indenizações, pode gerar processo, é um problema muito sério. 3 produtos, não desligou mesmo nessa mola aqui, então em hipótese alguma essa mola poderia ser utilizada para esses 3. Nós teríamos que utilizar a mola mais forte, com K maior. Então a mesma coisa segue não é ideal a mesma mola, né? Quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, 0,51, que é um valor muito bom para desligamento em cálculo no produto 9, porém 1,7 no produto 8. Então nós temos que avaliar, dependendo do produto, tal mola vai ser ideal. Outra coisa que é uma coisa interessante de mencionar é que é difícil a gente calcular matematicamente esse valor. Nós não calculamos, tem trabalho de engenheiro na empresa, é muito difícil, porque isso é devido à perda de carga do chuveiro, a água vira ali 90 graus, aí perde, acumula, aquela mecânica dos coisas, e nós não temos condição de calcular isso, por exemplo, não calculamos hoje. Então a gente tem que medir mesmo, fazer esses testes corriqueiramente, para ver os valores. Bom, incremento máximo de temperatura. Essa situação hoje na empresa, variando pouquíssima coisa devido ao LED, alterações feitas. Nós temos 17 produtos e o acionamento mínimo, o incremento mínimo de temperatura, máximo mínimo, né, de temperatura de 38 graus no chuveiro, porém chegou a 61 graus em outro. Esse produto aqui, por exemplo, está bem fora da norma, ele tem que se adequar. Pode pegar um lote e praticamente todas as peças vão estar fora da norma. Então é um caso sério aí, perante o seu limite. E, bom, um valor que a gente busca de incremento, que vocês perguntarem, bom, 45 graus. Por que 45 graus? 45 graus a gente tem uma margem para trabalhar. Na variação do processo, variações de outra coisa que são feitas, a gente tenta buscar de 40 a 50. Então a gente mira no 45, um valor ideal de incremento máximo de temperatura. Porque a água, no oeste, vamos supor que a água chegue a 1 grau, nós teríamos 46 graus, o que é um banho quente. Um banho de 40 graus não é um banho razoavelmente quente, né? Até é difícil. Ideal seria na temperatura do seu corpo. 37 graus é um banho adequado. Ou preferido. Bom, incremento máximo de temperatura. As 3 molas, são 3 forças diferentes, e todos os produtos. Bom, aqui, ó, não temos valor discriminado certamente porque o produto não desligou, não correu água no desligamento. A água chegaria a 100 graus, então isso daria problema. Então nós não temos um valor aqui, mas certamente ela é muito maior do que o registro da norma. Bom, por exemplo, mola 3 nesse produto aqui, ó, produto 10, deu um valor extremamente baixo, 22 graus. Então nós não poderíamos ter um produto desse aqui, produto 10, 9, com uma mola 3. Porque ele atenderia muito pouco, não atenderia as condições dos consumidores das regiões mais frias, como Laje, por exemplo. E esses valores aqui estão extremamente atrelados com os valores de acionamento e desligamento. Por quê? Bom, se a gente abrir o chuveiro pouco, vai ter menos vazão de água. Menos vazão vai gerar uma temperatura maior para a mesma potência. Então os valores são bem atrelados. Só que dependendo do produto, a potência é diferente. Então a gente tem que ter esses valores mensurados. E o valor máximo chegou a 60 em alguns casos, 58, por exemplo, 71, esses não foi muito 58, são valores altos, né? A gente busca 45. Por exemplo aqui, ó, 46 com 7 é um valor, pô, excelente. Vamos buscar esse valor no nosso produto. Bom, o que a gente fez? A gente fez uma análise de todos os produtos, a gente analisou os valores das 3 molas que deu, acionamento, desligamento e temperatura,
e a gente colocou a mola preferida, que a gente acha. Então, o que acontece? Pressão de acionamento, basicamente 0,5 em média, pouca variação, 0,6, 0,7 máximo. Então, são valores excelentes para nós. Por quê? Porque tanto os clientes com baixa pressão vão conseguir acionar a resistência elétrica, quanto o atendimento é métrico, que não vai passar de 50 graus o incremento máximo. E nós temos também aqui, ó, que é uma coisa interessante de mensurar, o incremento máximo de temperatura. Bom, se você me perguntar, Henrique, qual o valor que é priorizado, o acionamento, o desligamento ou o incremento máximo? Eu diria o acionamento do desligamento, nesse caso. Por quê? Porque se os produtos não acionarem, vai voltar produto na certa. Então, isso é muito importante. Por exemplo, aqui, ó, apesar de ter dado 55 graus aqui no produto 10, nós consideramos ideal, porém, nós temos que alterar outros fatores do chuveiro, como, por exemplo, a vazão, aumentar a área de furos, por exemplo, ou aumentar o furo que passa água, diminuir a perda de carga, em geral. Para aí a gente buscar reduzir esse valor aqui, e não simplesmente colocar, todos os nossos problemas vão tentar solucionar com a mola. Não é bem assim, nós temos que analisar diferentes fatores e dar importância diferente, pesar diferente. Então, por exemplo, nós podemos ver que as 3 molas foram consideradas boas, dependendo do chuveiro. A mola 3 em sua minoria, porque a força é realmente grande ali, é uma mola mais dura, mas a informação que ela tem é menor, para a mesma força. E a mola 1 e a mola 2, são as molas mais altas. Bom, conclusão. O que pode ser concluído? Bom, primeiramente, uma análise de custos pelo estudo não muito profundo e certo, mas até 40% de economia. Por quê? Nós teríamos economia de 2 maneiras distintas. Primeira maneira é que as molas são mais baratas, devido ao processo. Então é um processo mais contínuo, corta ali, porque a mola cônica é mais difícil de fazer uma coisa contínua. A mola paralela já é possível. Vai cortando e vai fazendo. Isso gera uma economia de 20% em média. Só que tem outra coisa também que gera essa economia. Por exemplo, como nós teríamos 3 molas, em vez de 5, lotes maiores seriam comprados, em vez de lotes menores. Isso também gera uma economia, porque é mais barato comprar um lote de 1000 do que 2 lotes de 500. Bom, próxima coisa que pode ser concluída. Nós teríamos ganhos com estoque e transporte interno. Por quê? Uma menor quantidade de mola, uma menor variedade. Então a gente fica mais fácil estocar, não tem que delimitar tanta área, fica mais fácil transportar também. Transporta por exemplo, pode dar problema, pode trocar, e depois aí para saber qual é qual, a gente acontece. Não às vezes, mas já ocorreu. Então é menos problema. Menor quantidade de problemas. Com transporte interno também. Bom, ganho com produtividade também. Não é tão grande, mas a gente já ganha. Por quê? Porque é uma mola que mais fácil encaixa. Porque pode ser encaixada de qualquer lado. Não tem um lado específico. Então fica um processo mais fácil. Em questão de poucos segundos, mas já ajuda. Já não gera também problemas de pessoas, por exemplo, que começaram agora no cargo ali e colocar a mão ao contrário. Ou até às vezes por sacanear a empresa, né? Isso não vai ocorrer no caso. Então gera benefícios também. Bom, outra coisa seria a adequação de produtos ao metro. A quantidade de produtos adequados ao metro seria maior, então nós teríamos menos produtos para adequar ainda. Isso a gente está fazendo. Isso é um valor que é uma coisa muito importante. Outra coisa é a valorização da constante da mola, da força da mola. Por quê? Bom, o nosso controle de qualidade hoje, nós medimos dimensional, como eu falei anteriormente, no começo, e dimensional é uma coisa difícil de controlar pela indústria de mola. Nós temos 0,8 milímetros de espessura e mais ou menos 0,05. É muito difícil. Eles não seguem, e a gente segue erroneamente. A gente quer mudar, estamos mudando para a força da mola. Aí mexe no dinamômetro e facilita o processo. E também porque a força é o valor mais importante da mola, e não o dimensional certinho. A espessura, a altura, por exemplo, um pode compensar o outro, né? Então a gente teria isso na força. Apesar de ter dado um pouquinho a mais ali, a força está adequada. Isso é melhor, porque acontece reprovações de lote erroneamente. Poderia ser bom, mas reprovado. Isso também é ruim. E outra coisa é que para a indústria também, né? A gente quer que a gente vai ajudar o fornecedor, não vai ter lote reprovado, vai facilitar a troca.
Bom, sugestões para o futuro breve da empresa que a gente está encaminhando. Bom, primeiramente um lote piloto, seria um lote maior, não só um estudo com poucas peças, mas um estudo já com 1000 peças para cada linha. Nós já fizemos a requisição e já estamos agindo para isso aí. Para todas as linhas de produtos, fazer 1000 peças, todos os pré-testados, para a gente ter um resultado maior. Né? Outra coisa, então, como nós nesse estudo aí nós achamos 3 molas que seriam aplicados, futuramente talvez, será que é possível 2 tipos? Vamos dar uma analisada, vamos continuar, não vamos parar, né? Vamos sempre buscar a melhor. Outra coisa que seria adequado, todos têm então produtos ao IMEC, que essa é uma coisa muito importante para os nossos produtos, e alguns produtos fugiram. E como a gente consegue isso? Bom, uma das possíveis soluções seria mola, mas também tem outros fatores, então a gente tem que buscar outras causas, como por exemplo a vazão do produto, diminuir a perda de carga, aumentar os furos para, por exemplo, sair uma quantidade de água e no chuveiro sair uma quantidade maior. Não maior que a inicial, mas maior do que a que está hoje. Maior que a inicial não tem como. Essa é uma coisa que a gente está buscando também, mudar a vazão do produto para a mesma pressão. Bom, verificar a viabilidade também de um pré-tostado sem influência humana. Hoje tem uma certa influência humana, devido à posição dos fios, e a gente está com estudos aí para fazer um pré-tostado sem essa influência, para dar menos variação no mesmo processo. Muito importante também. E bom, seria isso. Muito obrigado pela atenção a todos. E estarei respondendo seus questionamentos agora. Obrigado.